Oi, eu sou a Ângela, eu estou à frente do Ministério Reviva. O Reviva significa Resgate de Vidas e Valores. O Reviva atua no CASEF e no Madre Pelletier. E eu estou à frente do Reviva que atua no CASEF. O CASEF é a casa de detenção feminina de todo o estado do Rio Grande do Sul, fica localizado aqui em Porto Alegre. O CASEF, então, recebe meninas de 13 a 18 anos, eventualmente até 21 anos. E um dos direitos de qualquer pessoa que está privada de liberdade é a assistência religiosa. E aí a Reviva entra nesse momento. A gente faz encontros semanais lá, onde a gente faz o evangelismo e a gente vai lá para falar um pouquinho da vida de Jesus e um pouquinho do que aconteceu na nossa vida a partir do momento que Jesus entrou. E aí elas podem escolher ou não participar da atividade religiosa. Cerca de 8 a 15 meninas participam da atividade, que acontece uma vez por semana, às sextas-feiras de manhã. E a gente tem tido momentos muito especiais lá. Quando eu comecei no Reviva, a primeira vez que eu fui lá, eu confesso que eu estava assim, com um pouco de medo, né? Eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu tinha medo, inclusive, pela minha própria integridade física, né? Eu não sabia o que vinha pela frente. Quando eu cheguei lá e vi meninas que tinham mais ou menos a mesma idade do meu filho e que estavam lá porque tinham cometido um delito. A grande maioria das meninas não tem uma família funcional, não tem uma família saudável, são expostas ao crime dentro de casa, na porta de casa, à prostituição, ao uso de drogas. Usar drogas é uma coisa tão comum para elas, tão comum, é uma coisa assim que faz parte do dia a dia delas, é cultural isso. E muitas estão lá envolvidas também pelo tráfico de drogas, assim, dando cobertura para os companheiros, para os namorados, maridos. São cenas muito pesadas da gente ver. E quando a gente vai lá toda semana e a gente tem então essa oportunidade de ouvir os pontos altos delas, os pontos baixos, ver quais estão sendo as dificuldades, quais estão sendo as vitórias delas, a gente vê que são meninas, assim, quase crianças. A gente olha as mãos, a gente olha o rosto, assim, umas meninas mesmo, assim, passando por dificuldades tão profundas já. Tem uma das meninas que a gente já teve a oportunidade de trazer a história dela aqui para a nossa igreja. Eu acho que essa história dessa menina é a cena mais forte que eu já experimentei lá, porque essa menina, ela matou o próprio pai para proteger a mãe, mas de certa forma ela foi incentivada pela mãe, porque ela não sofreria as consequências que a mãe sofreria. E quando eu conheci ela, ela estava grávida, essa menina, ela estava dentro da casa, né? Ela é do interior do estado e ela estava ali, então, privada da liberdade por esse ato. E aí a gente começou esse processo de evangelização com ela, começou antes de qualquer coisa a amar, a demonstrar amor, a tentar cuidar mesmo do coração, ver o que elas estão sentindo. E essa menina então começou a se abrir e começou a entender a atitude dela, começou a brotar um sentimento de arrependimento nela e partiu dela de que ela gostaria de fazer algum ato simbólico para fazer um pedido de desculpas para o pai que ela havia matado. Até então, eu tinha a ideia assim, de que as pessoas elas escolhiam o caminho mais fácil de ir para o mundo do crime. E não é uma escolha. As pessoas que estão inseridas nesse contexto, elas não têm escolha. É o caminho que se coloca à disposição delas e é muito difícil de não viver essa realidade. E o nosso maior desafio hoje é mais pessoas para servir, pessoas que enxerguem com amor aquelas meninas, que consigam pensar que elas estão indo lá encontrar meninas que precisam ser amadas e não bandidas. Muitas vezes o que elas estão precisando naquela semana é só um abraço, é só um olhar sem preconceito, é só se identificar, ver que a gente é igual a elas e que elas são igual a nós e que o que nos diferencia é muito pouco, é contexto social talvez, mas as nossas lutas são muito parecidas. Esse é o Reviva, é o Ministério da Igreja Batista de Montserrat, que visa o resgate de vidas e valores e que mostra que vale a pena a gente amar e cuidar dessas meninas.
Meu nome é Márcio, eu tenho 36 anos e tenho o privilégio, né, de trabalhar num projeto tão sério, que é o Projeto Sabiá. Eu acho que, né, o cerne do Projeto Sabiá ele começa a cantar assim, anunciando a chegada de uma estação, né, que é a estação mais bonita do ano, que é a primavera. Né? O meu nome é Cláudia Antônio da Silva, tenho 4 filhos, Thaís, Eric e Ronald Thalisson. Eles frequentam o Projeto Sabiá. Então, como a gente começou na Ilha das Flores, né, hoje em dia a gente já está estendendo para Restinga também, a gente acredita que um lugar chamado Ilha das Flores não ser um lugar bonito, né, não ser um lugar florido, não ser um lugar cheio de alegria, é um absurdo, né? Então a gente acredita que o Projeto Sabiá para a Ilha das Flores é anunciar a chegada de um novo momento, né? Que é melhor. Ele frequentava as ilhas, né? Acolhia as pessoas que entravam fazia parte da enchente. E daí o pessoal dele, ele pegou e levou, escreveu as crianças de lá para começar a vir. Mudou a minha vida e dos meus filhos também. O Projeto Sabiá, ele tem como intenção de oferecer coisas para as pessoas que ninguém pode tirar, né? Então, a gente, né, tem trabalhado com alguns eixos de ação, né, 3 eixos, né? Corpo, alma e mente. Né? Da parte do corpo tem a ver com os esportes, tem a ver com saúde, né? Tem a ver com algumas oficinas, algumas atividades que tem a ver, né, com disciplina, com autoestima, com coordenação motora, por exemplo. Né? Hoje o jiu-jitsu já é uma realidade ali, né? A gente tem já bastante crianças que estão treinando jiu-jitsu. Na parte da saúde também, atendimento odontológico, né? As crianças elas podem, toda sexta-feira, pelo menos 2 a 4 crianças elas podem ter atendimento odontológico. A gente também acredita que cada vez que uma criança aprende a ler, ninguém pode tirar dentro da parte da mente, né? que é outro eixo. A gente tem feito algumas oficinas de letramento, algumas crianças a gente tem feito alfabetização mesmo de forma bem intencional. E a gente tem a biblioteca também, comunitária, muito legal, que é a Biblioteca Pé de Laranjeira, onde as crianças podem levar livros para casa, também podem levar filmes, CD de áudio e alguns brinquedos também, né, que elas ficam uma semana. E a parte da alma, teve algumas atividades assim de fazer a criança se conectar, né, com o sagrado e com o belo, né, que vai muito além de uma religião, né, porque eu sei que hoje em dia falar de arte assim, é um pouco confuso, né, que é a natureza, por exemplo, né, que é uma pintura, né, que é uma escultura, que é uma boa música, por exemplo. Se tu falar, por exemplo, em evangélico, se tu falar em alguma religião específica, às vezes isso mais separa do que une, né? Mas a gente sabe que todo mundo tem uma alma que precisa ser alimentada, né? A gente prefere colocar essa criança com muito mais um contato dela mesma, assim, né, com alguma coisa que para ela já é sagrado dentro da cultura do bairro dela ali, da rua dela, por exemplo. Então a gente acredita que aquilo que nos une é muito maior do que nos separa, né? O que nos une é o amor. Quando eles estavam indo no projeto, eles estavam mais alegres, estavam mais felizes. Eu lembro desde o primeiro dia que eu vi o Thales ali, né? O Thales ele sofre um preconceito porque ele é branquinho de olho azul, né? Então chamou ele de alemão lá. E eu lembro desde o primeiro dia que eu conheci eles, né? Que entrei na casa, né? Vi aquela família numerosa, né? Aí tinham outras crianças também, né, em volta ali, e a gente percebeu que a gente podia fazer um trabalho legal com aquelas crianças. Então, né, cheguei lá, parecia que estava chegando o Papai Noel, assim, né? Tem um ponto de vista que eu anotei, que o meu filho estava em casa, muitas vezes não tinha comida para comer, e quando eles vão para o projeto, eles fazem 3 alimentações. Sem contar as brincadeiras que eles têm, né, no projeto, as lutinhas que eles têm, que eles chegam em casa, a primeira coisa que eles falam é das atividades que eles tiveram. Eu sei que eles não são meus filhos, eles não são meus sobrinhos, eles não são meus parentes, mas o amor envolvido assim é como se fosse. Eu acredito que tem a família, que tem a Fundação Soberana, né, que tem o pai, que tem a mãe, que tem aquilo que a gente não escolheu. Mas a minha família agora aqui, quem eu posso escolher, né? Então o projeto ele acaba virando praticamente como se fosse algo que é como se fosse uma família mesmo. Daí eu sempre pergunto para eles, né, como é que foi o dia de vocês, como é que estava, o que vocês comeram. E eles falam, eu me emocionei uma vez que eles falaram para mim, ô mãe, nós fomos comer sorvete com
com o Márcio, que eu não tinha para dar para eles, sabe? Eles chegaram bem felizes em casa. Não chora. E eles me disseram, eu comi um Mac, mãe, com o Márcio. A senhora nunca pôde levar a gente, mas nós comemos. Tem muitas pessoas que vejam a gente assim, ó, olha, eles têm as coisas, mas não tem, né? E esse projeto aí ajudou muitas vezes eles assim, ó, em tudo, sabe? Em tudo. Não é que eu tô falando das alimentação, é de tudo. Tudo em geral, é as brincadeiras, as atividades, a alegria minha também, da nossa família. A gente se sente mais pra cima, sabe, agora. A gente não é aquela pessoa assim que a gente parecia que estava lá no fundo do poço. Agora parece que aumentou, sabe? Eu nem sei se era para ser assim. Eu não sei se o melhor jeito era ser assim. Mas o que eu sinto assim é que eles sentem o calor do outro lado lá. Por isso que eu sempre falo, cara, quem não conhece o projeto, vem uma semana e fica aqui. Porque explicar essas relações é muito difícil, né? Mas eu sei que é bom, né? Que a gente tem juntos lá. E eu sou uma pessoa assim que elogio muito esse projeto. E me sinto muito feliz, né, de ter umas pessoas que fazem, né, as pessoas ficarem mais alegres.